Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, essa série de lives que nós estamos comentando o edital do Enem. E hoje nós teremos aí um convidado muito especial, ele já deve estar chegando aqui. Já vão colocando de onde vocês são, de onde vocês estão acompanhando a live, quero saber de onde vocês têm nos acompanhado. Aqui ó, o professor já mandou o convite. É autor aqui da editora Juspodium, tá? Nossa, olha, deu bug aqui nos meus comentários, mas faz parte. Vamos seguir aqui. Fala, professor, tudo bem? E aí, Daniel, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo. Que alegria tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. Pessoal, para quem não conhece o professor Olavo, ele é procurador do Estado de São Paulo, e ele também é doutor em mestre em Direito do Estado. Ele é autor também de algumas obras jurídicas, dentre elas a Lei de Arbitragem Comentada, que é o tema que ele vai abordar aqui hoje para a gente. E também ele é autor de um livro muito famoso e conhecido por todos vocês, que é a Sinopse de Direito Constitucional, que aí nós estamos falando do volume 16 e 17, e hoje nós teremos aí um cupom exclusivo para você que acompanha a gente aqui. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Daniel, é um prazer estar aqui na Juspodium aí, que eu tenho muita honra de fazer parte da família e tentar ajudar um pouquinho a turma aí que está inscrita, vai prestar o Exame Nacional da Magistratura. Show de bola. Professor, então vou deixar aqui a sua exposição, vou colocar o seu livro aqui e depois a gente volta com algumas perguntas. Para você que tiver dúvidas ao longo da live, eu vou pedir para você colocar na caixinha de interrogação, no ponto de interrogação que tem aqui embaixo, você clica e manda a sua dúvida para a gente não perder ao longo da live, tá bom? Então, show de bola. Bora lá, professor. Daniel, brigadão. Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre os pontos 24 e 25 do edital do Enem, que está dentro de processo civil e que trata, no 24, dos meios adequados e integrados de solução de conflitos, do sistema de justiça multiportas, um pouquinho da consensualidade, autocomposição, a conciliação, mediação e os outros meios de resolução de disputas. Então, desde a resolução 105 de 2010, está superada a tese 125 de 2010, perdão, do CNJ, está já na doutrina e hoje na resolução do CNJ superada a ideia de que só o judiciário que resolve conflitos. Nós temos um sistema com várias portas e você vai escolher a mais adequada para solucionar o seu litígio. E esse tema é um tema muito forte, é um tema muito da moda, e a parte de arbitragem tem muita jurisprudência do STJ e dos tribunais. Então, é um tema que a jurisprudência se debruça e é um tema muito quente para vocês, que eu vou passear aqui nessa live. Mas antes, tem um cupom para vocês lá nos meus stories. Então, nos meus stories tem um cupom desse livro aí, que tem muita jurisprudência, que eu escrevi com a minha esposa, que é a juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e com o Matheus Lins Rocha, que é professor de arbitragem. Então, rapidamente, quais são esses métodos do sistema multiportas? Nós temos uma classificação doutrinária em métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos. Nos autocompositivos, as partes diretamente determinam como se dará a resolução do litígio com ou sem um terceiro. Então, pode ser uma conciliação, que é direto entre as partes, ou entre os advogados, ou intermediários. Pode ser uma negociação entre as partes diretamente, até sem advogado. E pode ser uma mediação, em que há um regime jurídico, há uma lei tratando da mediação, e que não tem maiores polêmicas, e que o mediador é um terceiro neutro, que tenta unir as partes para chegar a um denominador comum. Então, veja, é um sistema multiportas com acesso a várias portas para solução de um litígio. E uma novidade da lei de licitações quente, que é o Comitê de Resolução de Disputa.
ou Dispute Resolution Boards, ou Dispute Boards. É um comitê que é formado geralmente por engenheiros para obras, pode ser por contabilistas para questões societárias. Não há um pré-requisito, as partes escolhem um comitê e esse comitê resolve disputas. Ele tem previsão na lei de licitações. Não há uma lei nacional tratando do comitê de resolução de disputas. Então, o comitê de resolução de disputas é um método autocompositivo. Ele não é igual à arbitragem. Ele é um método autocompositivo, o comitê de resolução de disputas, e a arbitragem é um método heterocompositivo, e que tem, na arbitragem, os mesmos efeitos da sentença judicial. Então, é uma distinção importante para vocês não se confundirem. E dentro dos métodos heterocompositivos, nós temos o judiciário, que a gente está acostumado a estudar a faculdade inteira, e a arbitragem, mas também tem a expertise, o arbitramento pericial, que é muito pouco utilizado. Mas o que é importante mesmo é a jurisdição estatal e aqui para o nosso tópico do edital, a arbitragem. Então, a parte que vai escolher qual é o método mais adequado, as partes, no caso. Agora, o que tem mais destaque aqui é a arbitragem, e tem muita jurisprudência da STJ. Tanto que tem uma parte do jurisprudência em teses do STJ só sobre arbitragem. Então, vocês têm que estar ligados muito na arbitragem, porque ela é de predileção de vários ministros do STJ e ela é um tema quente na jurisprudência do STJ. A primeira tese de jurisprudência sobre arbitragem é do STF, no sentido de que é constitucional a lei de arbitragem. O Supremo decidiu isso no controle incidental, dizendo que a arbitragem ela é compatível com a Constituição. Isso foi em 2001, numa homologação de sentença arbitral estrangeira, que o Supremo proferiu essa decisão, mas já haviam outras decisões, inclusive o caso Lage, que é da década de 60, e que o Supremo já tinha definido que a arbitragem é um método que pode solucionar litígios, e nesse caso Lage, o Supremo disse que pode resolver litígios com a administração pública. Aquele parque no Rio de Janeiro, o Parque Lage, teve a indenização da desapropriação fixada em arbitragem. Então, algo muito importante que vocês têm que estar ligados. E o que é a arbitragem, que está lá no tópico 25 do edital do ENAM, que o meu livro trata com muita jurisprudência, e tem um cupom do livro lá nos meus stores. A arbitragem é uma forma de solução de litígios, um método heterocompositivo em que um terceiro decide, e esse terceiro ou terceiros são os árbitros, que pode ser sempre número ímpar, 1, 3 ou 5, pode até ter 7, mas sai muito caro. E esses árbitros recebem poderes de uma convenção de arbitragem, que é o gênero, que tem duas espécies, a cláusula e o compromisso. A cláusula é uma cláusula contratual em abstrata antes do litígio, o compromisso já tem litígio. Então a diferença entre os dois é temporal. A cláusula é prévia e o compromisso é posterior ao litígio. Então, algo muito importante que vocês têm que estar muito ligados nessa diferença. Cláusula prévia, compromisso posterior são as espécies do gênero convenção. E os árbitros recebem os poderes desta convenção e a decisão tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Há hoje tranquila a tese no STJ de que a arbitragem tem natureza jurisdicional, tá? Então é o que prevalece hoje isso. Bom, em matéria de jurisprudência, é importante eu tratar com vocês que a natureza da arbitragem, então, é jurisdicional. É o que prevê o artigo 18 da Lei de Arbitragem, é o que prevê o artigo 31 da Lei de Arbitragem, é o que prevê o artigo 14 da Lei de Arbitragem. Portanto, hoje, até o CPC prevê isso. É tranquilo, na jurisprudência do STJ e dos tribunais em geral, que a arbitragem tem natureza jurisdicional. É uma jurisdição privada, uma jurisdição não estatal.
e a sentença arbitral vai para cumprimento tal qual a sentença judicial. O regime de cumprimento da sentença arbitral é idêntico à sentença judicial. Então, hoje é tranquilo, essa natureza jurisdicional da arbitragem é a posição do Superior Tribunal de Justiça de todos os tribunais brasileiros. Então, algo muito importante. Tanto que na jurisprudência, o árbitro pode fixar, segundo a jurisprudência, o árbitro pode fixar as frentes, já que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Portanto, isso é tranquilo e algo muito importante para esse concurso que vocês prestarão do ENAM, tá? É algo que é comum em todos os tribunais brasileiros e no STJ, essa natureza jurisdicional. Portanto, ele pode fixar multa coercitiva, é a posição do STJ e dos tribunais em geral. Agora, um erro muito comum que acontece quanto à arbitragem. A arbitragem é um microsistema, é uma lei especial, tal como o Código de Defesa do Consumidor, tal qual o microsistema do processo coletivo e tal qual o microsistema do controle abstrato de constitucionalidade na ação direta de inconstitucionalidade por ação genérica, na ação declaratória e na arguição de descumprimento de princípio fundamental. Portanto, como microsistema, ela está sujeita a regras e princípios próprios. Então, esse microsistema arbitral não admite de forma automática a aplicação do CPC na arbitragem. Ou seja, em poucas palavras, salvo convenção das partes, não se aplica o CPC na arbitragem. Então, está lá no tópico 25 do edital do ENAM. Fica esperto, ligado, porque essa é a tese do STJ. O STJ não admite a aplicação subsidiária automática do CPC na arbitragem. Ela depende de vontade expressa das partes. E se as partes não manifestarem essa vontade expressa, não há aplicação do CPC na arbitragem. E nem se recomenda fazer isso, tá? Não é recomendável aplicar o CPC na arbitragem. Portanto, ela é mais burocrática, as previsões do CPC. Na arbitragem é um processo mais consensual. As convenções processuais do artigo 190 do Código de Processo Civil nasceram aqui na lei de arbitragem. Portanto, é algo muito importante que vocês sempre têm que ficar ligados com relação a isso, tá? Há um artigo meu na coluna que eu tenho no Migalhas, junto com o Marcelo Bonizzi. Eu tenho uma coluna lá no Migalhas, junto com o Marcelo Bonizzi, que eu trato dessa tese, tá? Então, essa tese é a tese que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, fiquem ligados nesse artigo meu no Migalhas, Olavo Migalhas, vocês vão achar essa tese que não se aplica subsidiariamente o CPC na arbitragem. Porque não há essa previsão. A lei de arbitragem só prevê uma vez a aplicação do CPC na arbitragem quando fala do artigo 14, que aplica os impedimentos e suspeições dos juízes na arbitragem, com uma ressalva e com um plus, que é o dever de revelação. O dever de revelação é importantíssimo na arbitragem e está ali dentro do tópico de impedimento e suspeição. O árbitro, como particular, ele tem que revelar as suas atividades profissionais, os seus vínculos, as suas relações, quando possa gerar dúvida justificada na sua atuação como árbitro. Diverso do juiz que só exerce o magistério por força de um regime constitucional de sujeição especial, que eu falo aqui na sinopse constitucional, que eu sou coautor com o brilhante Juliano Taveira Bernardes, o árbitro é um particular que tem uma pluralidade, uma infinidade de relações jurídicas e, portanto, ele tem que explicar e esclarecer isso para gerar uma confiabilidade na sua jurisdição não estatal. Portanto, esse dever de revelação é aplicável em todo o procedimento arbitral, do início até a sentença, o árbitro tem que revelar, ok? Portanto, não se aplica o CPC na arbitragem, em poucas palavras, é o que acontece em outras jurisdições, como na Suécia, na Suíça e na Inglaterra. Não é recomendável trazer o ordenamento processual estatal para a arbitragem.
porque ele é mais burocrático, tá? Na arbitragem é bem mais simples, tudo bem mais fácil. E agora, um tema quentíssimo na jurisprudência sobre arbitragem do STJ, que é o princípio da competência-competência, ou Competence-Competence, em alemão, que nasce no início do século XX, por força da jurisprudência francesa, e que está consagrado no artigo 8º, parágrafo único da lei de arbitragem, e também no artigo 20, e que outorga o monopólio da primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da cláusula arbitral ao árbitro. O árbitro que diz em primeira palavra se ele tem competência para julgar aquele caso. Somente depois da sentença arbitral é que cabe a discussão em juízo, por meio da ação anulatória, numa das taxativas hipóteses do rol do artigo 32 da lei de arbitragem, que é taxativo, segundo o STJ. Portanto, em poucas palavras, você não pode entrar com uma ação judicial para impedir a arbitragem, como regra geral, porque há o princípio da competência, que é muito levado a sério no STJ e nos tribunais em geral. Tem no livro muita jurisprudência sobre isso. Então é um princípio que mantém e protege a arbitragem e interferência do judiciário. Então, cabe ao árbitro decidir, primeiramente, sobre eficácia, vigência e validade da cláusula arbitral e do compromisso. Somente depois é que cabe a ação judicial, desde que exista uma das taxativas hipóteses do rol do artigo 32 da lei de arbitragem. Excepcionalmente, aí jurisprudência quente do STJ, de forma excepcionalíssima, situações extraordinárias que o vício é clarividente, casos real e ostensivamente aberrantes, denominados claramente ilegais, que excepcionalmente pode o judiciário trancar uma arbitragem numa linguagem mais simples, como no habeas corpus, ou pode o judiciário interferir numa arbitragem em andamento. São situações claramente legais, de casos real e ostensivamente aberrantes, casos teratológicos. Quais são eles? Eu sistematizo no livro em 3 situações na jurisprudência do STJ. A primeira é uma arbitragem imposta em contrato de consumo. É um tema que vocês mais vão achar jurisprudência sobre arbitragem no STJ, porque às vezes, em matéria de direito do consumidor, tentam empurrar contra a vontade do consumidor cláusula arbitral. Então, o STJ não aceita, porque o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo e ele não pode ter a sua livre manifestação de vontade prejudicada. Agora, arbitragem em contrato de adesão sem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem também não se admite. Essas hipóteses do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem são cogentes ou de ordem pública. A cláusula arbitral em contrato de adesão tem requisitos formais para a manifestação de vontade ser livre daquele que adere à arbitragem. Então tem que estar em negrito, sublinhado, grifado, para proteger aquele que assina o contrato de adesão. Sob pena de nulidade, é uma das 3 excepcionais hipóteses que o STJ afasta a arbitragem em andamento. E por último, a cláusula teratológica, ou aquela parte que não assinou a convenção, são casos que o STJ também afasta, tem vários julgados. Então, se você não assinou a cláusula, você não pode ser obrigado a participar da arbitragem. Então, são casos excepcionalíssimos, situações claramente legais em que a nulidade é evidente, tá? Então, a regra é a competência que o árbitro tem o monopólio da primeira palavra sobre a própria jurisdição e essas 3 hipóteses excepcionalíssimas. Jurisprudência do STJ. Existindo conflito de competência entre judiciário e árbitro, cabe ao STJ julgar esse conflito de competência. Portanto, o judiciário detém competência no entendimento dele e o árbitro também. Quem vai decidir o caso é o STJ direto, tá? Então, cabe ao STJ decidir conflito de competência entre árbitro e judiciário.
Julgado do STJ do meio do ano passado. Caso exista conflito de competência entre dois tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara e o regulamento da Câmara não preveja uma instância interna, também cabe conflito de competência a ser julgado pelo próprio STJ, tá? Agora, algo que vocês vão encontrar na jurisprudência do STJ. Veja, eu acredito que muitos aqui estão surpresos quantos julgados do STJ têm sobre arbitragem. Então, é algo muito importante na jurisprudência do STJ para o concurso. O judiciário tem decidido muito sobre a arbitragem. Então, é um tema quente em processo civil, que muitos têm pouca base, não tiveram na graduação e estão agora na hora de suprir. O livro tem mais de 1.200 notas de rodapé de uma linguagem muito simples para ajudar você a passar nesse concurso do Enem. E você que chegou agora, lá na minha bio, perdão, lá no meu Stories tem um cupom de desconto desse livro e a sinopse ainda não recebi cupom de desconto esse ano, mas em breve vou postar no meu feed o cupom de desconto aqui da sinopse Direito Constitucional que eu escrevo junto com o Juliano. Agora, o tema muito quente na jurisprudência do STJ, julgado de 2019, mas que os tribunais em gerais têm manifestado sobre o tema, diz respeito à alegação de falta de recurso financeiro para antecipar as despesas na arbitragem. Como é que fica isso? Porque a arbitragem é uma jurisdição privada. Dois particulares, uma câmara arbitral privada, tem que antecipar as despesas daquela arbitragem. Como é que fica se uma das partes alega hipossuficiência? O STJ já decidiu sobre isso em 2019. Decidiu num caso que envolvia duas empresas de comércio de gás natural, não eram hipossuficientes, não era relação de consumo, e aí decidiu que nesse caso aplicava o princípio da competência-competência, ou seja, vai decidir sobre isso lá na arbitragem. Ele, o judiciário, não pode resolver sobre esse tema. Então é um tema sujeito à competência. Competência cabe aí a apreciação pelo tribunal arbitral. Também o TJ decidiu nesse sentido quanto a uma empresa de produtos, de distribuição de produtos médicos hospitalares, duas empresas. Olha, não tem hipossuficiência aqui, eu não tenho que tratar disso, vai lá para o árbitro decidir. E o que acontece como uma das partes não recolhe essa antecipação? A outra recolhe e cabe à sentença condenar o vencido a indenizar aquele que antecipou as despesas, tá? Se uma das partes não recolhe as despesas. Há, inclusive, um julgado que eu comento do TJ de São Paulo, julgado, se não me engano, de 2021, que uma grande empresa, um dos acionistas disse que não tinha dinheiro para pagar, mas aí o desembargador até falou, aplica competência, e fica difícil compreender que essa empresa, que é uma das maiores do mundo de exportação de aguardente, não tenha condição de arcar com essas despesas da arbitragem. Então é algo muito importante que vocês têm que ter em mente e que a jurisprudência exige. Então, dentro do tópico 25 do edital de processo civil, algo muito importante para vocês também diz respeito à impugnação da sentença judicial. Perdão, impugnação judicial da sentença arbitral. A arbitragem é instância única. E por se tratar de instância única, não tem recurso. Eventualmente pode ter uma Câmara que admita recurso? Pode, mas é muito raro, caro e difícil. No Brasil nós não temos nenhuma das grandes. Então é instância única para ganhar celeridade, são altos valores ali discutidos. Agora, o que é interessante aqui? É que o STJ, em vários julgados, tema muito quente na jurisprudência do STJ, diz que só existem duas formas de impugnar a sentença arbitral em juízo. Até soltou o balão aí do meu gesto. Quais são essas duas formas de impugnar a sentença arbitral em juízo que estão lá no tópico 25 do Enem? A ação anulatória da sentença arbitral, prevista no artigo 32 da Lei de Arbitragem, e a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Então o CPC prevê que a sentença arbitral vai para cumprimento e ela é passível de impugnação no cumprimento da sentença, tal como a sentença judicial.
O que é muito importante é que só tem esses dois remédios ou instrumentos. Não há outra forma. Então não cabe mandado de segurança, não cabe reclamação. Tem vídeo sobre isso aqui no meu feed, no meu Instagram. Isso é muito forte na jurisprudência do STJ. E também tem um prazo decadencial para ação anulatória. A ação anulatória tem que ser proposta em 90 dias da intimação da sentença arbitral ou da decisão que julga o pedido de esclarecimento, que é equivalente aos embargos de declaração na arbitragem. Então tem esse 90 dias. E quando a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral veicula uma das hipóteses do rol do artigo 32 da lei de arbitragem, também ela tem que observar esse prazo decadencial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recente. E um julgado quentíssimo, recentíssimo do STJ desse ano, diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Quando a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral veicula uma das hipóteses do rol do artigo 32, tem que ser no prazo decadencial de 90 dias. Mas se o pedido dessa impugnação ao cumprimento de sentença arbitral é julgado improcedente, cabe condenação em honorários advocatícios. Cabe condenação em honorários advocatícios. Então é sucumbenciais nesse caso. É uma jurisprudência muito quente do STJ, ok? E já finalizando, já alertando o Daniel aí que faltam mais 3 minutos para eu fazer essa live aqui, para dar um gostinho, o cara é totalmente pontual, já pôs até meu dedo ali para dar um joinha. O que eu tenho aqui como mais importante das situações que sejam nulidade da sentença arbitral na jurisprudência? Porque está estudando para concurso, ENAM é jurisprudência, tá? O STJ tem mantido em regra sentenças arbitrais. Há um famoso caso Abengoa, que era uma homologação de sentença arbitral estrangeira, em que o presidente do tribunal arbitral advogou para uma agência do Departamento do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, numa operação grande que envolvia uma das partes. Ele foi pago pelo Ministério da Justiça, mas uma das partes estava ali envolvida. E aí ele foi ser árbitro. E não revelou. Tem parecer do professor Nelson Nery, do professor Carmona, do professor Fábio Ulloa. Nesse caso, o STJ disse, caso Abengoa, que era nula a sentença arbitral, porque o árbitro não revelou isso, e isso gerava impedimento dele. Logo depois teve acordo, não foi para outra arbitragem. Porque, vejam, quando a sentença arbitral é anulada, vai para outra arbitragem, salvo na hipótese do artigo 32.4, que prevê, perdão, do 32.2, salvo engano, que prevê quando é nula a convenção de arbitragem. Então, isso é importante, vai para outra arbitragem, tá? Isso é muito importante para vocês terem em mente. Então, vai para outra arbitragem, então tem que começar tudo de novo, tá? É o artigo 32, inciso 1, quando for nula a convenção. Mas o que mais dá discussão hoje nos tribunais, o STJ ainda não tem muitos casos, é a questão do dever de revelação. O que tem que revelar ou não, porque não há uma regra casuística clara do que tem que revelar. Nós temos um rol do IBA, ou do IBA, da International Bar Association, que classifica situações em verde, laranja ou vermelho, que a parte tem que revelar. Isso geralmente é um guia que os tribunais aplicam. Então, em 30 minutos que eu separei aqui hoje para vocês, vou voltar aqui para falar sobre o tema. Vocês podem fazer as perguntas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que tem um cupom do livro lá nos meus stories. Daniel, tem alguma pergunta? Fica à vontade, meu amigo. Temos algumas perguntas aqui, professor. Eu já vou trazer uma novidade aqui. A gente tem um cupom para o Lei de Arbitragem. O cupom é ENAM. Deixa eu até fixar aqui o cupom. Só que esse cupom também é para a sinopses, professor. Então, a sinopses também está com o cupom
Você que quer aproveitar para adquirir a sua sinopse de Direito Constitucional, aplique o cupom ENAM e você vai garantir um grande desconto na sua aquisição. Professor, a gente recebeu aqui algumas perguntas na nossa caixinha de perguntas. Eu vou fazê-las aqui, eu vou fixar elas na tela e faço. Algumas dessas perguntas você já respondeu ao longo da live. Então, por exemplo, essa daqui, professor, é aplicável o CPC na arbitragem? Essa pergunta é muito boa e quente, né? Eu falei aqui, o STJ tem um posicionamento, tem um artigo meu lá no Migalhas com a jurisprudência do STJ, há um microsistema arbitral, tal como o microsistema do processo coletivo, tal como o microsistema do controle abstrato que nós tratamos na sinopse. De forma que são normas especiais com regras e princípios próprios. O STJ diz que não se aplica automaticamente de forma subsidiária o CPC na arbitragem. Depende de manifestação expressa das partes. Porque na lei de arbitragem só há uma previsão da aplicação do CPC na arbitragem, que é o artigo 14, remetendo aos impedimentos e suspensões dos árbitros aos dos juízes com o plus, que é o dever de revelação. Então, cuidado com isso. A regra é muito simples. Quando o legislador quer prever a aplicação subsidiária, ele faz por norma expressa no final da lei. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei do mandado de junção, é assim na lei da ação popular e é assim na lei da ação civil pública. E na lei de arbitragem não tem essa cláusula geral final de aplicação subsidiária. Show! Uma próxima pergunta aqui, professor. Qual é a situação mais comum em que a sentença arbitral é anulada? Hoje, é muito difícil uma sentença arbitral ser anulada. O que é mais fácil para os advogados provocarem, os tribunais oscilam, e é um tema muito polêmico. Criar situações e descobrir situações que o árbitro deveria ter revelado e não revelou, para gerar uma suspeita. Mas veja, sentença arbitral de 3 árbitros, eles cobrem uma questão não revelada de um só. E aí tentam buscar isso. O STJ está agora com um caso importante para avaliar. Ele já não admitiu o cabimento do recurso especial e manteve uma sentença arbitral anulatória, manteve uma sentença em ação anulatória anulando sentença arbitral, em que o árbitro não revelou um caso que é o seguinte: ele era presidente de um tribunal escolhido pelos coárbitros e assumiu uma segunda arbitragem indicado por a mesma parte uma relação jurídica similar. O TJ de São Paulo entendeu que ele deveria ter revelado e não revelou, e por conta disso ele havia prejuízo à sua imparcialidade. Havendo prejuízo à sua imparcialidade e da nulidade. O STJ chegou numa decisão monocrática a dizer isso, mas sem entrar no mérito, aí com agravo talvez aprecie o mérito desse caso. Mas o caso Bengoa que eu citei aqui é o único mais famoso no STJ. Uma próxima pergunta aqui, professor, uma dica de estudo. Professor, qual o melhor método para revisar as matérias já estudadas? Que método, professor, ao longo da sua jornada de estudos aí, você utilizou para poder revisar as matérias? O método é personalíssimo, né? Eu passei no concurso, tomei posse com 23 anos, há muito tempo atrás. Você tem tomei posse em 1998. Olha. Mas de lá, eu lecionei no Luiz Flávio Gomes, no G7, vários cursos. E com a sinopse a gente está sempre acompanhando o curso para concurso. Não dá tempo, na minha opinião, de para uma primeira fase resumir tudo. Tá? Alguns conseguem. Então eu recomendo perguntas e respostas no próprio bojo do livro, com grifando, anotando, classificando ali as espécies. E isso, na minha opinião, facilita porque nossa memória é muito mais visual do que auditiva. Aula, na minha opinião, é loucura. Livro é o melhor caminho, joga PDF fora. Quando vem alguém me falar de PDF, fala, isso não vale a pena. Tá? PDF é ruim. E aí você, com essa anotação no livro, você mentalizou. E a sua revisão ali fica mais rápida. Você vai passar o olho ali naquelas revisões. É um próprio quadro sinótico teu. Então você vai refrescar a sua memória ali. É a melhor dica que eu dou. Legal, maravilha. Dica valiosíssima. Uma outra pergunta aqui, professor. A pessoa perguntou aqui, ó,
começando a estudar agora, vale a pena prestar o ENAM? O que você... Vale porque é muito diferente você entrar no ritmo. Vale a pena você pegar as provas anteriores dos estados. Vale a pena você comprar sinopses que tem como esse assunto foi abordado em concurso. Isso é muito importante. Há uma tendência do examinador repetir, porque os temas mais importantes são poucos. Então, aquilo que já caiu, repete. Ixi, eu tive muito isso na minha vida inteira de concurso. Então, são temas quentes. Ó, isso vai cair. É isso que eu falei hoje aqui, são os temas mais quentes na STJ. Temas que o examinador vai primeiro. Então, muito importante recorrer a livros que citam questões antigas, aos revisaços aqui da Juspodium. Não é à toa que a Juspodium cresce e cresceu tanto, porque ela faz um trabalho muito dedicado. A sinopse todo ano tem questões novas. Então vale a pena sim você prestar provas, fazer e acompanhar as questões até para fazer um autopoliciamento daquilo que é mais importante, que você está esquecendo às vezes. Não pode deixar para errar no seu concurso, você tem que errar antes. Boa, boa. Bela dica, professor. E aqui uma próxima pergunta. Doutor, qual a diferença entre dispute board e arbitragem? O teu inglês é melhor que o meu, Daniel. Vou ter que... É nada. Então, o dispute board é um método autocompositivo. A arbitragem é heterocompositivo. A arbitragem, a sentença arbitral tem a mesma força da sentença judicial. No dispute board, a parte não está vinculada à decisão desse comitê de resolução de disputas. Ela adere voluntariamente. Então, a decisão do dispute board pode ir para o judiciário ou para a arbitragem, conforme o caso. Entendi. Show. Aqui, professor, uma pergunta, se você quiser responda, né? Por favor, poderia falar sobre a constitucionalidade do ENAM? Não tenho dificuldade nenhuma, né? Uhum. É que é o seguinte, eu posso defender que é inconstitucional, precisava de uma lei complementar nacional de iniciativa do Supremo, mas o Supremo vai declarar constitucional. Então, assim, estuda e presta e faça a prova bem. Não adianta, tem certas causas que a gente defende academicamente, mas com a certeza de que não vão ser acolhidas. Eu tenho muito posicionamento acadêmico que eu continuo defendendo, mas e que não vai vingar na jurisprudência. Então a gente tem que ter isso em mente. Entendo que é imprescindível lei complementar nacional de iniciativa do presidente do Supremo, que nem a Constituição dá essa chance de trabalhar isso por ato infralegal, mas é a realidade que nós vemos. Há vários professores que defendem isso, como o nosso brilhante Eduardo aí, que tem o livro de constitucional aqui, que é fantástico. Enfim, o time de constitucional da Juspodium é de primeira linha aí, e podem comprar todos os livros do Francisco Braga. A gente não tem concorrência, a gente tem uma amizade e todo mundo cresce junto aqui. Boa, maravilha. Professor, então essas foram as perguntas. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua aula. E aí deixo aqui suas considerações finais para a gente poder encerrar a live. Grande Daniel, obrigado. Eu estou à disposição de vocês lá no meu inbox. Pode mandar áudio, pode perguntar ali o que a gente conseguir ajudá-los. Nós vamos tentar, e parabéns aí pela Juspodium por esses projetos maravilhosos aí. Mandar um abraço para o Valedir, para o Ricardo Dier e também para o Lúcio, que me socorre a todo minuto aí. Maravilha. Vou repassar o abraço aí para eles. E, ó, pessoal, você que quer dicas e novidades, o professor, ele sempre posta ali nas redes sociais dele. Então, para você que não segue o professor, entra lá. Não custa nada você seguir o professor e estar por dentro aí das novidades. Então, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Mais do que um prazer, foi uma honra. E a gente vai ficando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.